Sejam todos muito bem-vindos à aula 2, Grandezas Físicas, Escalares e Vetoriais. Essa então é a aula 2 do módulo 3. Na aula 1 nós vimos o que vem a ser uma grandeza física e a sua unidade de medida. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido com algum instrumento e a sua unidade de medida é aquela palavra que remete à grandeza física, como por exemplo, o tempo é uma grandeza física, pois pode ser medido com relógio. E a unidade de tempo é o segundo. Agora a gente vai ver que existem duas classes de grandezas físicas dentro da física, que são as grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais. E vamos começar resolvendo uma questão utilizando o truque do teatro. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza. A, escalar, B, algébrica, C, linear, D, vetorial ou E, nenhuma das alternativas. Bom, quais são os principais personagens do nosso enunciado? Velocidade, própria grandeza velocidade. Aqui nós temos uma informação que é um número, isso aqui vai ser a intensidade ou módulo do vetor velocidade. A direção horizontal e direita. Esses então são os personagens principais do enunciado. Por quê? Quando nós temos módulo, direção e sentido, nós estamos falando de uma grandeza física vetorial. Ou seja, o módulo da velocidade é 20 metros por segundo. A direção é horizontal. Nós temos a direção vertical e a direção diagonal, mas essa é a direção horizontal. O sentido para a direita. E a unidade de medida, metros por segundo. Ou seja, nós já vemos, pessoal, que uma grandeza física vetorial, para ficar completamente caracterizada, nós precisamos saber módulo, direção, sentido e unidade de medida. Então, a alternativa correta é, porque o exercício está perguntando que a velocidade é que tipo de grandeza? É uma grandeza vetorial. Então, começamos o assunto, grandezas físicas escalares e vetoriais, trabalhando com o exercício onde nós temos uma grandeza física vetorial. Segunda questão. Considere as grandezas físicas. 1. Velocidade. 2. Temperatura. 3. Quantidade de movimento. 4. Deslocamento. E 5. Força. A pergunta é, vamos atentar ao personagem principal. Grandeza escalar, gente. Prestem atenção, nós temos que ter os nossos olhos treinados para a parte mais importante do espetáculo, que é o astro, a trama. Como que está acontecendo? Olha só. A grandeza escalar, ó. Ele quer saber grandeza escalar. Ou seja, uma grandeza física escalar, por exemplo, é a temperatura. Por que a temperatura é uma grandeza física escalar? Porque nós não precisamos saber para onde que a temperatura está indo, qual é a direção e o sentido da temperatura. Basta nós sabermos quanto é 30 graus Celsius, 40 graus Celsius, 3.000 graus Celsius, que é a temperatura da superfície do Sol. Certo? Então a gente precisa só saber o valor numérico. E se a gente precisa só saber o valor numérico e a unidade de medida, a gente está falando de uma grandeza física escalar. Então, temperatura é uma grandeza física escalar e só. Então, apenas 2 é a alternativa B. Então, já vamos vendo que a grandeza física escalar, diferente da grandeza física vetorial, fica totalmente especificada se a gente souber o valor numérico e também a unidade de medida. Tá? Nesse caso, a unidade de temperatura pode ser em graus Celsius ou Kelvin ou Fahrenheit, que são escalas de temperatura. Unidade de temperatura. Questãozinha 3. Assinale a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais. Gente, qual é o foco da questão? O personagem principal, grandezas vetoriais, ou seja, aquelas grandezas físicas que, para ficarem bem especificadas, nós precisamos saber módulo, direção e sentido. E unidade. Vamos lá. Grandeza vetorial. Aceleração é vetorial, velocidade vetorial, força vetorial, é uma grandeza física vetorial, impulso é uma grandeza física vetorial, empuxo é uma grandeza física vetorial, como nós vimos na primeira aula, empuxo é força, a unidade é newtons, e trabalho, gente, trabalho é uma grandeza física escalar, então trabalho aqui é escalar. É uma grandeza física escalar, tá fora. Essa questão já não é, porque nós queremos somente apenas, olha só, pessoal, os coadjuvantes, as palavras que, digamos assim, nos ajudam a interpretar a questão, apenas grandezas vetoriais.
Trabalho já está fora, como nós vimos ali. Trabalho é grandeza física escalar. Aceleração é uma grandeza física vetorial. Para saber a aceleração, nós precisamos saber a direção, sentido e o módulo da aceleração. Campo magnético é uma grandeza física vetorial. Força é uma grandeza física vetorial, centrípeta também. Temperatura é uma grandeza física escalar. Então a B também já não é. Momento linear é uma grandeza física vetorial, quantidade de movimento, que é quando as bolinhas de bilhar colidem, né, nós temos ali a conservação da quantidade de movimento nas colisões. Campo magnético é uma grandeza física vetorial, campo elétrico é uma grandeza física vetorial e força também é uma grandeza física vetorial. Mas vamos analisar as outras alternativas. Quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial, campo magnético é uma grandeza física vetorial, energia é escalar e tempo é escalar. Gente, vão anotando aí, com calma, se precisarem, pausem o vídeo e já vão anotando, porque o conhecimento de que campo magnético é uma grandeza física vetorial, de que momento linear é uma grandeza física vetorial e que quantidade de movimento também é uma grandeza física vetorial, vão fazer toda a diferença quando vocês resolverem questões. Na maioria dos casos, o exercício pede somente o módulo da quantidade de movimento, o módulo do campo magnético. Porém, se ele não falar somente o módulo, a gente vai ter que, além do módulo, que é a intensidade, que é o valor numérico, determinar direção e sentido e considerar o caráter vetorial dessas grandezas nos exercícios. Então, a D está fora, tá? É para ser a C, mas vamos analisar aí ainda. Energia é grandeza física escalar, massa é grandeza física escalar, peso é uma força, é grandeza física vetorial. Empuxo é uma força, é grandeza física vetorial. Campo elétrico é uma grandeza física vetorial. E velocidade é uma grandeza física vetorial. Ou seja, a única que tem todas as grandezas físicas como sendo vetoriais é a alternativa C, que é a resposta correta. Então não esqueçam, pessoal, voltem no vídeo, pausem o vídeo, vão anotando, ó, o momento linear é vetorial, precisa saber módulo, direção, sentido e unidade. Campo magnético é uma grandeza vetorial, precisamos saber o módulo, direção e sentido do campo magnético. Campo elétrico é uma grandeza física vetorial, pois nós precisamos saber o módulo, direção e sentido do campo elétrico e a unidade. E força também é uma grandeza física vetorial, nós precisamos saber o módulo da força, a direção da força, o sentido da força e a unidade da força. Tudo bem? Vamos lá. Então, olha só, pessoal, para ficar a grandeza física escalar fica bem definida com módulo e intensidade. Então, anotem aí, pessoal, que módulo é igual a intensidade, é igual ao valor numérico. Módulo é igual a intensidade, que é igual ao valor numérico. Ou seja, essa batata aqui tem massa de 2 kg. Então, a massa de batata é 2 kg. Ou seja, para que a grandeza física massa fique completamente caracterizada, basta saber o módulo e a unidade. Resolvido. Agora, uma grandeza física vetorial, para ficar bem definida, ela é bem definida com módulo e intensidade, que é o valor numérico. Anotem aí, ó. Módulo é a mesma coisa que intensidade, que é a mesma coisa que o valor numérico. Direção e sentido. Então vamos lá. A direção pode ser horizontal, vertical, diagonal. O sentido pode ser para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. E a unidade de medida. Então vamos pegar o exemplo aqui dessa força. Força é uma grandeza física vetorial, porque ela tem uma direção, pessoal. Essa direção aqui da força é diagonal. Vamos caracterizar. Direção diagonal. O sentido, pessoal, é de baixo para cima. Então, sentido para cima. Sentido para cima. Sentido para cima. E que informação que está faltando, gente? Me ajudem aí. Digamos que essa força, que vou botar setinha, caráter vetorial, digamos que essa força tem um módulo de 30 newtons. Tá? A gente representa o módulo assim. 30 newtons. E a unidade de medida. Espera aí que... Deixa eu só dar uma apagadinha aqui que já tá tudo certo aqui, eu tava passando por cima. Deixa eu ver aqui, apagar as marcações do slide aqui. Ó, o módulo é 30 newtons, a direção é diagonal, formando um ângulo de 30 graus com horizontal, e o sentido para cima e para a direita.
Então, olha só, pessoal, por que a grandeza física força, a grandeza vetorial força ficou bem caracterizada? Porque nós temos o módulo dela, cheque, a direção diagonal, tá? Formando um ângulo de 30 graus com horizontal. O sentido é para cima e para a direita, ou seja, por mais que a gente não veja o desenho, se alguém nos informa, olha, o módulo da força aplicada é de 30 newtons, a direção é diagonal para cima, formando um ângulo de 30 graus com horizontal, o sentido é para cima, né, e para a direita, então nós conseguimos representar o vetor força, sem a gente precisar ver o desenho, porque a gente tem todas as informações. Diagonal, formando ângulo de 30 graus com horizontal, sentido para cima e para a direita, bem? E a unidade de medida ali de 30 newtons. Então, só reforçando, pessoal, para que a grandeza física vetorial fique bem caracterizada, nós precisamos saber o módulo, a direção e o sentido. E a unidade de medida. Anotem aí também, se precisar, parem o vídeo, voltem e anotem essas informações aí no caderno ou na folha de vocês. É bem importante. E aí a gente tem algumas grandezas físicas escalares e vetoriais. O deslocamento, pessoal, é uma grandeza física vetorial, tá? Nós precisamos saber a direção, o sentido, o modo e a unidade de deslocamento. A velocidade também é uma grandeza física vetorial. A aceleração é uma grandeza física vetorial. A densidade, que é a relação de massa por volume, que a gente viu na aula passada, é uma grandeza física escalar. A força é uma grandeza física vetorial. A massa é uma grandeza física escalar. A energia é uma grandeza física escalar. A distância, que é diferente do deslocamento, é uma grandeza física escalar. Basta saber, por exemplo, a minha régua mede 30 centímetros. Acabou, não precisa saber qual é a direção que a régua está indo, nem o sentido, certo? A área é uma grandeza física escalar. Volume é uma grandeza física escalar. E a quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial. Então, quando as bolinhas colidem, elas podem ir para a direita, para a esquerda. Dependendo da densidade da colisão, elas podem subir, elas saltam às vezes da mesa, né, descrevendo uma trajetória parabólica. Então vejam que a quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial. E vou deixar aqui 10 exercícios para vocês fazerem com gabarito, mas vamos fazer o primeiro aqui. Quando dizemos que a velocidade de um avião é 60 metros por segundo, com orientação vertical para cima, estamos afirmando que a velocidade é uma grandeza. Personagens principais. 60 metros por segundo é uma informação importante, né? Então, essa aqui é a velocidade, 60 metros por segundo. Vamos lá, vamos atentar aos personagens principais dessa questão. Orientação vertical, vejam só, orientação vertical também, para cima. Estão nos dando informações sobre direção e sentido. Estamos afirmando que a velocidade é uma grandeza. Então, eu circulei aqui os personagens principais usando o truque do teatro. O pessoal sempre tem os olhos treinados. Parece algo, digamos assim, corriqueiro. Mas a gente praticando, treinando os nossos olhos para os elementos principais do enunciado, usando o truque do teatro, quais são os personagens principais, a gente vai fazendo isso cada vez com mais habilidade, sem precisar estar falando, isso aqui é principal, isso aqui é coadjuvante. A gente só tem que praticar. Vamos lá. É uma grandeza. Vamos lá, pessoal. Se deu orientação vertical para cima, estamos afirmando que a velocidade é uma grandeza vetorial, certo? Bom, aqui então tem as questões, tá? Vai ficar aqui para vocês fazerem no material em PDF que nós enviamos. Temos o gabarito e também aqui as referências. Espero que tenham gostado da aula e até o próximo vídeo, gente.